A paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom ter você conosco hoje mais uma vez para ouvir a leitura bíblica diária desta manhã. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê vida e te dê mais conhecimento através da palavra que é vida e que é conhecimento para as nossas vidas. Vamos hoje trabalhar o capítulo 21 do livro de 2 Reis, onde vamos ver Manassés reinando sobre Judá. O verso 1 diz: 12 anos de idade tinha Manassés quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 55 anos, e o nome da sua mãe era Efizibá. Ezequias, pai de Manassés, foi um dos reis mais piedosos que teve Judá. Já o seu filho foi um dos mais ímpios. E também é um fato curioso diante do rei Manassés, porque o seu reinado foi um reinado longo, reinado de 55 anos, mas nós vamos ver aqui que o Senhor, através deste tempo, deu a Manassés, né, a chance de se chegar a ele e assim obter a graça do Senhor. Queridos, sei que o pecado às vezes nos neutraliza, nos deixa parado diante do Senhor, e o tempo ele vai passando, ele vai minando a vida do homem, mas o Senhor, ele é paciente, ele é o Senhor da graça, ele espera, ele cuida. Nós vamos ver que com este rei não foi diferente, mas hoje o meu conselho a você é: não olhe para o tempo, não olhe lá para frente, lá para o futuro tão distante, para poder aceitar a graça, para poder ter o encontro triunfante com o teu Senhor, porque quando nós estamos servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, a sua palavra diz que nós teremos muitos galardões lá nos céus. E talvez você possa aí perder aquilo que o Senhor vai dar, e com muita graça para os seus. É lógico que nós queremos aí termos o dom gratuito do Senhor, né, que é através da sua morte, dizendo que a salvação está disposta a toda criatura, mas também haverá esse momento de muita glória, de muita graça lá no céu, tal qual ele irá presentear os seus filhos com muito galardão. No verso 2, nós vamos ver que o rei Manassés ele fez o que era ruim perante aos olhos do Senhor, e também as abominações que ele fazia sobre as nações que o Senhor havia lançado diante dos filhos de Israel. O verso 3 diz: porque ele voltou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Baal, o Deus do fogo, e fez um bosque, como tinha feito Acabe, rei de Israel, e adorou a todo o exército do céu e serviu aquelas coisas. Ou seja, nós vamos aqui ver que eles tiveram por adoração a astros como o sol, a lua e as estrelas. No verso 4, nós temos algo semelhante novamente entre esses dois reis, que diz: deste modo edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor havia dito: eu porei meu nome em Jerusalém. Ou seja, ele criou altares a outros deuses no mesmo templo que era o templo de adoração ao Senhor. Nós vamos ver aqui que mais uma vez houve uma contaminação espiritual, e ainda muito maior do que qualquer outro rei fez, como algo terrível aos olhos do Senhor Jesus Cristo.
No verso 5, nós vamos ver que ele começa a edificar altares para todo o exército dos céus nos 2 atos da casa do Senhor. O que isso quer dizer? Que tanto dentro quanto fora, ele também criou altares e outros deuses para adoração. Ou seja, um templo que foi feito para adorar o Senhor e sentir a sua presença, a presença do Espírito naquele lugar, agora é tomado, por estátuas, tanto dentro quanto fora, com uma presença de imagem, de escultura, onde o homem poderia tocá-lo e sentir com a palma das suas mãos, sentir contato e não tendo aquele sentimento totalmente espiritual da parte do Senhor, que não é de fora, mas sim de dentro do homem. Nós vamos ver no verso 6 que o rei Manassés também teve a prática de sacrifício humano com seu filho, porque diz que ele passou o seu filho pelo fogo e observava pelos agoureiros e praticava a adivinhação e teve trato com necromantes e com feiticeiros, multiplicando assim a prática do mal diante dos olhos do Senhor para provocá-lo a ira. Ou seja, o pecado se multiplicando, o pecado terrível de sacrifício do seu filho provoca a ira do próprio Senhor Deus. O verso 7: e pôs uma imagem de escultura de bosque que ele tinha feito na casa da qual havia o Senhor dito a Davi e a Salomão, seu filho: eu porei o meu nome para sempre nesta casa e em Jerusalém, a qual escolhi de todas as tribos de Israel. Nós vamos ver aqui que Manassés, insatisfeito com as religiões que ele mesmo tinha criado, ele passa agora também a levantar ídolos espantosos, ídolos de escultura tal qual não era bem quisto aos olhos do Senhor e, portanto, teve assim essa afronta contra Deus, colocando dentro do seu templo e fora do seu templo imagens de escultura. Verso 8: e não voltaria a fazer que o pé de Israel seja movido da terra que dei a seus pais, contanto que guardem e façam conforme a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e conforme toda a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Nós vamos ver aqui o Senhor declarando mais uma vez a Israel o seu desejo de fazer grandes coisas por eles, se somente eles obedecessem à palavra do Senhor. E uma dessas obediências era não criar outros deuses, não criar falsas religiões e muito mais também fazer com que o seu templo fosse ridicularizado com imagens de esculturas, como fez aqui o rei Manassés sobre os seus templos em Judá. Verso 9: mas eles não deram ouvidos, e Manassés o induziu a que fizessem mais mal que as próprias nações que Deus destruiu de diante dos filhos de Israel. Ou seja, não bastasse o pecado de Manassés, ele aqui faz com que o povo seja induzido também a pecar nesta época, porque ele, como sendo rei, ele como sendo aquele que era autoridade, deveria continuar induzindo o povo a adorar verdadeiramente o Senhor, adorar o Deus que tudo pode. Agora ele leva este povo à ruína, adorando a outros deuses. Do verso 10 em diante, nós vamos ver a profecia de juízo sobre Manassés por seu mau reinado. Verso 10 diz: e falou o Senhor então pelo ministério dos profetas, seus servos, dizendo: portanto, Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, tendo feito mais mal do que
tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e também tem feito pecar Judá com os seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que eu trago tal mal sobre Jerusalém e sobre Judá, e tudo que ouvi o retinirão ambos os ouvidos. Queridos, o que nós queremos aqui passar para você nestes versos é que todo pecado tem sua consequência, todo pecado tem algo aí que pode nos levar ao castigo. Esse castigo pode ser a perda da salvação, mas lembrando que antes e hoje também o nosso pecado ele recaiu sobre Cristo lá na cruz do Calvário, mas o fato é que todo aquele que serve a Cristo e que não o rejeitou, ele vai passar a realmente fazer significado nessa morte de cruz, passará realmente a validar o benefício da cruz, porque nós não negamos, não o rejeitamos. Agora, se negar e rejeitar a cruz, o castigo ele vai aí sobrecair sobre de fato o pecador, porque irá, né, levá-lo para o inferno, infelizmente. Verso 13: sobre Jerusalém estenderei o cordel de Samaria e o chumbo da casa de Acabe, e eu limparei a Jerusalém como se limpa um prato, que depois que o limpam, o viram para baixo. Nós vamos ver o Senhor aqui usando o mesmo peso da sua ira sobre Samaria, agora também sobre Jerusalém. E quando ele põe aqui a metáfora de limpar o prato, ele quer demonstrar desprezo, ele quer também demonstrar condenação com um povo tão rebelde, com um povo aí sem gratidão por tudo o que o Senhor tinha feito, estava fazendo e iria fazer pelo seu povo. Assim também acontece nos dias de hoje. Nós temos que sermos gratos ao Senhor, principalmente pelo que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele irá fazer sobre as nossas vidas. Vamos tentar deixar à disposição, a cargo do Senhor, e seremos somente gratos a Ele, porque o Senhor tem feito grandes coisas pelas nossas vidas, e também muitas vezes nos tornemos como Manassés, nos tornamos como aí este povo de Judá, este povo aí de Jerusalém, sendo ingrato perante ao Senhor e só pecando e desprezando as suas leis. Verso 14: e desampararei aos restantes da minha herdade, e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, e serão por presa e para despojo a todos os seus inimigos. Nós vamos ver aqui que o Senhor ele fala de tempos terríveis no cativeiro, um tempo em que muitos e que ainda eram remanescentes de Nabucodonosor aqui nesta terra sofreram terrivelmente, né, por causa dos seus pecados. E o Senhor aqui, ele está nos mostrando que ele é o Senhor que tem o controle de tudo, e que muitas vezes a herança, ela também é, aí aqui nesse contexto bíblico, penalizada por um mau rei, né, penalizada por umas atitudes ruins e por muitos pagãos diante do Senhor. Verso 15: portanto, tem feito o mal diante dos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia que seus pais saíram do Egito até hoje. Nós vamos ver aqui uma provocação moral, uma provocação espiritual de Judá, embora isso tenha sido em um tempo bem distante, né, de Manassés, mas nós vamos ver agora isso sendo cada vez mais enraizado dentre o povo de Judá, ou seja, um passado ali bem, mas bem penetrado sobre Judá e trazendo consequências
drásticas para este povo. Verso 16, além disto, derramou Manassés muito sangue inocente em grande maneira, até encher Jerusalém de um extremo a outro, para que fizessem o mal perante os olhos do Senhor. Provavelmente essa perseguição sangrenta, ela foi aos fiéis. Joséfo declara positivamente que Manassés com crueldade fez morrer a todos os justos dentre os hebreus e nem ouviu aos profetas. Não podemos afirmar ao certo, mas possivelmente também Isaías tenha sido levado a ceifa da sua vida sobre esta mesma pretensão aqui dos que adoravam e bendiziam o nome do Senhor. Os versos 17 e 18 tratam da morte do rei Manassés, e aí nós vamos ver que Amon é seu sucessor. O verso 19 diz: e tinha 22 anos de idade Amon quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Aru de Jotbá. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, como tinha feito Manassés, seu pai. E andou em todos os caminhos em que seu pai andara, e serviu as imundícias as quais tinham servido seu pai, e elas se inclinou. Verso 22, e deixou ao Senhor, o Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Nós vamos ver que a partir do verso 23, Amon, ele morreu e Josias foi seu sucessor. E diz assim, que os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Verso 24, então o povo da terra feriu todos os que tinham conspirado contra o rei Amon, e pôs o povo da terra por rei em seu lugar a Josias, seu filho. Nós vamos ver que o povo, após ter conspirado contra aqueles que mataram ao rei Amon, eles procuraram aí o seu herdeiro e o colocaram diante do trono, ainda embora sendo uma criança de 8 anos, mas eles fizeram esse juízo com as suas próprias mãos. Verso 25 diz, os outros feitos de Amon, o que fez não estar porventura escrito no livro de 2 Crônicas dos Reis de Judá, e foi sepultado em seu sepulcro no jardim de Uza, e reinou em seu lugar Josias, seu filho, no lugar de seu pai. Este foi o livro de 2 Reis, capítulo 21. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê vida e vida com abundância, e seu desejo do nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Te espero amanhã para trabalharmos aqui agora o capítulo 22 do livro de 2 Reis.